Fala galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a categoria de melhor atriz do Oscar desse ano, 2021. Tem 5 candidatas e hoje a gente vai falar de todas elas, vai falar dos filmes, vai falar de como o Oscar funciona, das circunstâncias que levam uma pessoa a ganhar um Oscar de melhor atriz. Nem sempre é a melhor performance, né, como a gente sabe. Fernanda Montenegro in Central Station. The Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Olha, eu vou falar outra coisa também. A gente vai falar de vários spoilers nesse vídeo. Então, por favor, não quero ninguém indo depois me xingar, não. Eu sou recém-formada da Universidade do Sul da Califórnia, ou USC, University of Southern California, em cinema. E atualmente eu sou estudante do Conservatório de Atuação de Stella Adler, em Los Angeles. Então, eu sou atriz e diretora de cinema. Se vocês quiserem aprender mais sobre o meu trabalho como atriz e cineasta, vocês podem ir no meu site, vitoriavasconcelos.com, ou me seguir lá no Instagram, que é VasconcelosVic. Então, simbora. Vamos falar disso que tem muita coisa pra ser falada. Ok, vamos em ordem de indicação por filme. Então, a primeira atriz indicada nessa categoria das 5 que eu vou falar hoje é a Vanessa Kirby. O filme que ela tá indicada só tem uma indicação, que se chama Pieces of a Woman. É um filme que tá no Netflix. Talvez a tradução seja Pedaços de uma Mulher, mas eu não sei, confesso. Quem é fã de televisão e assiste várias séries já deve ter visto a Vanessa Kirby em The Crown. Nas 2 primeiras temporadas, ela interpretou a princesa Margaret. Eu diria que esse é o segundo grande papel dela. E uma performance super elogiada. O filme só ter uma indicação não é necessariamente uma dica que ela vai perder, ou se perder não é necessariamente por conta disso. Já aconteceu várias vezes de alguém ganhar na categoria da atuação quando não tinha mais nenhuma indicação pro filme, era só a categoria de atuação. Julianne Moore mesmo já foi indicada ao Oscar, tinha sido indicada umas 5 vezes. Quando ela ganhou por Para Sempre Alice ou Still Alice, o filme não estava indicado em mais nada. Então, assim, não é incomum que isso aconteça. Não vamos contar isso contra a Vanessa Kirby. Mas eu vou dizer uma coisa. Esse filme, Pieces of a Woman, é de um diretor húngaro. E de todos os filmes nessa categoria hoje, é o filme menos hollywoodiano, na minha opinião. Não necessariamente entra nos padrões de Hollywood. É um filme muito mais lento. É um filme mais sobre o monólogo interno da personagem dela. Começa o filme com a personagem da Vanessa Kirby dando luz, só que o bebê nasce morto. E ela dá a luz meio com uma parteira em casa, não é no hospital. E o filme é a jornada dela meio que lidando com essa perda e como é que isso afeta as outras áreas da vida dela, vida amorosa, vida profissional, vida de família, e o que é que ela descobre sobre ela mesma nesse momento. Eu digo que é pouco hollywoodiano, primeiramente porque esse diretor, vários dos filmes dele antes de Pieces of a Woman foram premiados em Cannes. Ele até ganhou o mesmo prêmio que Karim Agnew ganhou pela Vida Invisível de Eurídice. Existem vários diretores que são super premiados, constantemente reconhecidos na Europa, e no Oscar não são. Um exemplo muito grande disso é Kleber Mendonça Filho e Bacurau e Aquarius, por exemplo. Foram filmes que rodaram o mundo, foram reconhecidos nos Estados Unidos, sim, e no resto do mundo. Foram 2 filmes que, nos anos que foram lançados, respectivamente, estavam no topo de listas de melhores filmes, especialmente Bacurau. Aquarius também, na verdade. Os 2, na verdade. Mas não são reconhecidos no Oscar. Afinal de contas, as pessoas votam por esses prêmios. Não as pessoas, né? É, na verdade, um monte de homem branco que compõem a academia. Cada ano fica um pouco mais diverso. A maioria das pessoas que votam no prêmio do Oscar são homens brancos acima de 65 anos, que não veem todos os filmes. Então, um filme como Pieces of a Woman talvez seja desfavorecido por conta dessas características, assim, não convencionais. E outra coisa também que pode prejudicar esse filme é, assim, o personagem masculino mais importante do filme é interpretado pelo Shia LaBeouf. E atualmente esse cara tá enfrentando altas acusações feitas pela ex-namorada de relacionamento abusivo e coisas assim. Não tô dizendo que isso vai prejudicar a Vanessa Kirby, mas certamente não vai ajudar. Tem outra atriz nessa categoria que também tá indicada por um filme que só tem uma indicação, que é a indicação dela própria, né? Que é a Andra Day. Totalmente diferente das outras indicadas, por um fator muito poderoso numa categoria de atuação. Ela não tem uma carreira de atriz, não é por isso que ela é conhecida. Talvez você não reconheça o rosto dela, mas você provavelmente conhece uma música dela que fez muito sucesso alguns anos atrás, que é essa música daqui. And we'll rise up. I like the waves, we'll rise up. Então, ela é cantora, Andra Day é cantora, inclusive ela canta no filme, o que só isso já é espetacular. Não é atriz e inicialmente recusou esse papel. Ela tá interpretando ninguém mais, ninguém menos que Billie Holiday
no filme que chama Estados Unidos versus Billie Holiday, ou The United States versus Billie Holiday. Billie Holiday foi o grande nome do blues americano nos anos 40, até hoje lembrada, conhecida, reverenciada, um grande nome da música americana. O filme conta a história, nos anos 40, da perseguição dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, de como eles perseguiram Billie Holiday pra fazer com que ela parasse de cantar uma música que chama Strange Fruit, uma das músicas mais famosas dela. Falava justamente de linchamentos que eram parte da realidade dos negros, especialmente os que moravam no sul. Lembrando que 1940 é antes do movimento de Civil Rights, é antes de Martin Luther King. Então nessa época, os artistas famosos negros não usavam constantemente a plataforma deles pra militar, porque isso era uma coisa muito perigosa. E ela queria usar aquilo pra cantar essa música, ela achava importante, achava necessário. Lembrando também que Billie Holiday era conhecida como Lady Day, e Andra Day tem esse nome, o nome dela não é Andra Day, é Cassandra, e tem outro sobrenome, mas ela adotou esse nome artístico, Andra Day, em homenagem a Billie Holiday, muito antes de interpretar a Billie Holiday, pra você ver o impacto que Billie Holiday ainda tem hoje em dia nos artistas. Billie Holiday foi uma pessoa que teve uma vida muito difícil e sofreu vários tipos de abuso, desde a época que era criança até o dia que morreu. E ela passou a vida toda lutando contra um vício, e inclusive isso foi usado contra ela. O governo dos Estados Unidos conseguiu que ela fosse presa por porte de drogas, quando na verdade que só queriam que ela parasse de cantar a música. Pra tu ver como era intenso isso e como não queriam que ela cantasse essa música de jeito nenhum, mas ela ainda assim. E ela morreu de um jeito extremamente humilhante. Ela morreu algemada a uma cama de hospital e sem dinheiro nenhum no banco. Foi totalmente roubada pelos homens com quem ela se relacionava. E é bom lembrar que Billie Holiday fazia sucesso nos Estados Unidos todo. Plateias brancas e negras. Todo mundo amava o som de Billie Holiday. Dar um Oscar pra uma atriz interpretando Billie Holiday no ano 2021 é como se fosse uma reparação por tudo que Billie Holiday sofreu mesmo. E não esqueça que o Oscar já foi altamente criticado e ainda é por falta de representatividade, por não indicar atores asiáticos, negros, latinos suficiente. E lembre também tudo que aconteceu em relação ao racismo ano passado. George Floyd nos Estados Unidos, o menino Miguel aqui no Recife, no Brasil, e toda a discussão em relação ao racismo. Apesar dessa história se passar em 1940, esse filme é extremamente contemporâneo. Estados Unidos vs Billie Holiday é um tipo de filme que talvez seja o preferido do Oscar, que é o chamado de biopic, ou filme biográfico. O Oscar ama filme biográfico. Ama. A ganhadora do Oscar nessa categoria ano passado, que foi Renée Zellweger, ganhou o Oscar por interpretar Judy Garland num filme biográfico. Todos esses fatores são importantes, mas o que conta mais pra mim como atriz, óbvio, é que Andra Day tá simplesmente fenomenal nesse papel. É uma performance com a força da natureza toda, assim. Ela é agressivamente boa. E ela canta as músicas também. Billie Holiday é conhecida pela voz dela e ela cantou todas as músicas, então, sabe? E eu acho que quem ganha é Andra Day. Ela ganhou o Globo de Ouro, não foi indicada pro SEG, o que é, eu diria, um pouco raro. A maioria das pessoas que ganham o Oscar são indicadas ao SEG. Tanto que só Andra Day nessa categoria não foi indicada ao SEG. E eu devo dizer também que Andra Day, junto com Viola Davis, estão fazendo história esse ano nessa categoria. Esse é o Oscar número 94, é apenas a segunda vez na história do Oscar onde duas mulheres negras são indicadas na categoria de melhor atriz principal. É a segunda vez. E o Oscar já teve quase 100 edições. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1972, então nem tanto tempo atrás também. E uma dessas atrizes, que é Diana Ross, também não era atriz, cantora Diana Ross, todo mundo conhece. E foi indicada também por interpretar a Billie Holiday. Então, assim, curiosidades, ou será um sinal? Não sabemos. A próxima atriz indicada nessa categoria é Viola Davis, que é super conhecida pelo público, talvez aqui no Brasil a mais conhecida dessas 5 atrizes, por seus vários trabalhos no cinema, também pela série famosa que rendeu um Emmy pra Viola Davis, que foi How to Get Away with Murder. Viola Davis tá indicada pra um filme que chama Voz Suprema do Blues, que é do Netflix também, que também, curiosamente, é sobre uma cantora de blues, assim como o filme da Andra Day, uma cantora que existiu na vida real, então várias semelhanças. Porém, a maior razão pela qual a Viola Davis não ganha é que ela tá na categoria errada. Isso não é culpa da Viola Davis, óbvio, não é culpa dela. A Viola Davis é perfeita, ela não tem culpa de nada no mundo, nunca. Acontece várias vezes isso de uma pessoa estar na categoria errada, e eu digo que ela tá na categoria errada por uma coisa muito simples. Ela não é a atriz principal desse filme, ela é o personagem feminino de mais importância.
mas ela não é a atriz principal desse filme, e até em termos de tempo de tela, ela não tem tanto tempo assim. Você vê que a participação dela do filme não é tão longa quanto a das outras atrizes indicadas nessa categoria. Apesar da performance dela ser, pra surpresa de ninguém, fenomenal, isso enfraquece ela não tá nessa categoria. O jeito que acontece isso é que os estúdios responsáveis por cada filme colocam os atores na categoria que eles acham que tem uma chance melhor de ganhar. Então você vê o Globo de Ouro, por exemplo, o Globo de Ouro tem uma categoria que chama Melhor Filme, Comédia ou Musical. Por exemplo, Lady Bird, da Greta Gerwig, tava indicada nessa categoria. Você vai assistir Lady Bird, você vê, não é nem comédia, nem musical. Aí você pergunta, o que é que Lady Bird está fazendo nesta categoria? O estúdio colocou o filme nessa categoria porque achou que tinha chances melhores de ganhar do que competir com a galera que tava no melhor filme dramático. Tanto que, se eu não me engano, Lady Bird ganhou sim aquele ano. E é assim que funciona, é uma questão meio assim, estratégia e tal. Então, às vezes acontece que uma pessoa que tem um personagem coadjuvante no filme, que é Viola Davis nesse filme, é posta numa categoria diferente da que a maioria do público talvez relacione a performance e tal. Viola Davis já ganhou o Oscar, ganhou um Oscar já na carreira dela, que foi na categoria de melhor atriz coadjuvante, por um filme baseado numa peça de teatro também, escrito por o mesmo autor que escreveu a peça A Voz Suprema do Blues, na qual o filme foi baseado. E também é interessante dizer, Viola Davis é a atriz negra com mais indicações ao Oscar, com 4 indicações. Mais uma vez mostrando como o Oscar é parcial. Ela nunca ganhou o Oscar de melhor atriz. No ano que ela era favorita pra ganhar, ela perdeu pra Meryl Streep em A Dama de Ferro. Ela tava competindo por Histórias Cruzadas, de The Help. Um filme hoje que ela se arrepende de ter feito. Com toda razão. A última atriz negra a ganhar esse prêmio foi Halle Berry. E a única. E a Voz Suprema do Blues, 5 indicações. Inclusive Chadwick Boseman, que é um dos favoritos na sua categoria. Mas é isso, galera. É só isso que eu tenho pra vocês hoje. Mas se vocês quiserem assistir mais vídeos, especialmente sobre cinema e sobre curtas e coisas assim, você pode ir lá no meu Instagram e dar uma olhada nas coisas que eu fiz. Mas é isso por hoje. Obrigada por ter assistido tudo e até a próxima.